Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje, aqui no canal da Francesca Educação Financeira. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Wagner e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior, nesse caso sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021. E depois fica tudo isso disponível para você aí nas redes sociais. A partir de hoje, inclusive dia 22 de fevereiro, se você quiser, a gente manda todos os dias o link e o material em PDF aí para que você tenha à mão as principais notícias do mercado. Vamos falar um pouquinho então sobre o fechamento do mercado na sexta-feira. Se você acompanha um pouquinho o mercado financeiro, foi caótico na última sexta-feira, muito aí puxado por problemas internos e externos também, né? Foi um dia de volatilidade, muitas emoções na realidade. A tônica da sexta-feira foi a crise do petróleo, né? Principalmente aí em alguns países, os problemas lá no Texas, nos Estados Unidos também. Tivemos também as bolsas americanas fechando em queda ou no máximo estáveis, nenhum ponto positivo nas bolsas americanas. Petrobras despencou 7% aí, com preocupações aí de que o governo deixasse de ser tão liberal e Bolsonaro podendo interferir politicamente na Petrobras. Na divulgação do PMI, mexeu também com o mercado. Nos Estados Unidos, lá, a Janet Yellen disse que os Estados Unidos podem retornar a pleno emprego em no máximo um ano, se for aí aprovado o pacote lá do plano Biden, né, que é um plano de 1,9 trilhões de dólares que deve ser injetado na economia aí para retomada de emprego e principalmente retomada econômica lá nos Estados Unidos. Por fim, aqui no Brasil, além da crise política, o aumento no preço do combustível e possíveis mudanças na Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro disse que haveria mudanças e várias consequências após mais um aumento aí no preço dos combustíveis. Com certeza, essa foi a tônica de fechamento do dia do dia 19, sexta-feira. Depois do fechamento do mercado, obviamente você já está ciente do que aconteceu, realmente se cumpriu e o presidente Jair Bolsonaro mexeu seus palitinhos, mexeu os pauzinhos e tivemos diversas mudanças aí na Petrobras e espera-se mais um dia de volatilidade, mas falamos sobre isso mais para frente. Vamos começar aí com o fechamento do dia 19. Ibovespa fechou aí a 118.437 pontos, uma queda de 0,64, perdendo então os 119 mil pontos do dia anterior. O dólar, uma queda de 1%, fechando em 5,38. Nasdaq, alta de 0,07, praticamente estável, a única alta nos Estados Unidos. S&P queda de 0,19, fechando a 3.906 pontos. E Dow Jones fechou no 0 a 0, literalmente fechando aí a 31.494 pontos. Olhando então lá para a Europa, nós tivemos aí uma queda de 0,10 no euro, fechando a 6,54. A Alemanha fechando com 13.993 pontos, uma alta de 0,77. França com alta de 0,79 a 5.773 pontos e o Reino Unido uma alta um pouco mais forte de 1,1, fechando a 6.624 pontos lá na sexta-feira passada, dia 19. Na Ásia aí tivemos aí direções opostas, com China subindo 0,35 a 15.823 pontos e nova queda no Japão a 30.017, fechando aí com queda de 0,72%. Então realmente tivemos aí muita oscilação no mercado na última sexta-feira, dia 19. Olhando para as cripto continuam se valorizando, Bitcoin aí alta de 7,87 e o Ethereum, esse sim, alta de 0,68 na sexta-feira, dia 19. Lembrando aí que o Bitcoin aí chegou a patamares aí de 50 mil dólares a unidade, ultrapassou o seu valor em 1 trilhão de dólares. Maior
valor de cotação aí de todas as moedas, lembrando que a ideia do Bitcoin, principalmente, isso não é uma sugestão de compra, muito pelo contrário, é somente uma informação, o Bitcoin é para ser um recurso finito, assim como o ouro, e uma quantidade máxima de emissão, no caso do Bitcoin. Por isso aí, essa valorização aí mexe bastante com o mercado. Falando em petróleo futuro, tivemos uma queda pouco mais forte no petróleo futuro na sexta-feira. O Brent fechou a 62,67 dólares o barril e o WTI 58,94. Já no dia de hoje, segunda-feira, dia 22, já vemos petróleo, tanto Brent quanto WTI, em alta, que deve seguir assim, principalmente aí por conta das últimas crises aí, e intervenção aqui no Brasil e também a crise lá no Texas, que é um dos maiores produtores de petróleo nos Estados Unidos. O índice VIX S&P 500, que é o índice do medo, né, que começamos a falar sobre ele aqui na última semana, ele teve aí uma queda de 1,96%, fechando aí a 22,05 na sexta-feira. Olhamos para o mercado no dia de hoje e a gente fala um pouquinho sobre o índice VIX também, quando a gente falar aí da perspectiva para o dia. Os metais, o ouro futuro aí fechou a 1.781,50 cents a onça, alumínio futuro a 2.135, ferro refinado futuro a 164,07 dólares a tonelada. Os principais altas do fechamento de sexta-feira, recuperação forte de BTOW3, que havia sofrido forte queda na quinta. Sexta-feira, então, fechou a R$ 83,00, alta de 6,81. Azul, 3,31% de alta, chegando a R$ 43,70. Pão de açúcar acompanhando também, 3,26% de alta, fechando a R$ 88,95. Companhia Siderúrgica Nacional, 3,22% de alta, fechando a 35,26. E Embraer novamente aqui vinculando entre as principais altas, ultrapassou os R$ 11,50, fechou a 11,62, com uma alta de 2,83%. Falando aí das principais baixas, tivemos obviamente aí PET3 e PET4, né? As ações de Petrobras despencando, PET3 fechando a 27,10 com 7,92% de queda e PET4, que são as ações preferenciais, fechando com 6,63% de queda a 27,33 a ação. IRB e RBR3, que teve divulgação dos seus resultados aí na última semana também. IRB reportou aí 1,5 bilhões de reais em prejuízo no ano de 2020, tendo talvez agora chegado ao fundo do poço, alguns imaginam, e IRB fechou aí com 3,91% de queda a 6,39. Aqui vale uma ressalva que nós não temos lá no corporativo, que hoje tínhamos muitas informações. IRB obrigatoriamente aí nas próximas semanas terá que tomar uma decisão em relação ao CEO, porque o atual CEO de IRB é também o presidente do conselho e esse cargo ele só pode ser mantido pela mesma pessoa nas duas funções por um prazo determinado aí de 1 ano que está finalizando e aí terá que decidir se o atual presidente de IRB fica como CEO ou como diretor, como presidente ali do conselho de administração. Também é uma notícia que deve impactar o mercado aí nos próximos dias também, visto que essa mudança aí na diretoria de IRB trouxe um pouco mais de confiança aí para os investidores. Rumo 3 fechou com 3,60% aí de queda, na sexta-feira, fechando a 19,57, e Via Varejo, uma das ações aí com maior oscilação na bolsa, com queda de 3,38, fechando a R$ 14,00 no dia 19/2/2021, sexta-feira. E no nosso Morning Call, o que esperar do mercado, falamos também sempre sobre a agenda econômica. Hoje, segunda-feira, vamos falar aí de Boletim Focus, temos divulgação aí de Boletim Focus com toda essa mudança no mercado, o que os especialistas dos bancos esperam aí das ações do mercado, PIB,
taxa de juros, dólar, o que pode acontecer no Brasil. Temos aí a mediana divulgada hoje através do Boletim Focus. Se você não entende tanto desse detalhe, hoje ao meio-dia vou lançar um vídeo aí aqui no canal também falando sobre isso aí no quadro Aprendendo Certificações na Prática, e aí você consegue entender um pouquinho mais desse cenário. Hoje nós temos aí divulgação do CAGED, né, que é a divulgação aí da evolução de empregos no Brasil, também um dado muito importante, visto que em meio à pandemia tivemos diversas demissões. Internacionalmente não temos tantas movimentações em agenda econômica. Hoje aí temos expectativa e clima de negócios na Alemanha, é um dos principais países aí da Europa, e é importantíssimo esse clima de negócios. E hoje teremos aí mais leilões de títulos nos Estados Unidos. Não é tão relevante normalmente, mas já viemos desde a semana passada aí falando aí do preço dos títulos norte-americanos, que tem subido a negociação diária deles, aí por conta da inflação, riscos e etc. Isso preocupa principalmente aí o mercado de ações, por essa possível evolução aí dos títulos norte-americanos, que na teoria são os títulos aí mais seguros do mundo, títulos de renda fixa, né? Falando de política, e esse é o nosso quadro do Morning Call, a nossa tela que normalmente dá mais barulho. A gente achou que depois da eleição da Câmara e do Senado as coisas seriam mais tranquilas, mas temos muitas coisas voltadas aí principalmente para a política brasileira. O nosso presidente Jair Bolsonaro indicou aí o general Joaquim Luna e Silva para a presidência da Petrobras. Você com certeza já viu essa notícia aí nos jornais, rádio, revistas, na internet, em memes e assim por diante. O grande detalhe aqui que vale a pena analisarmos: na terça-feira, amanhã, o Conselho da Petrobras iria se reunir para definir se daria um mandato de mais 2 anos ou não para o presidente Castelo Branco, que estava aí até a sexta-feira na frente da pasta e foi demitido aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Então essa notícia aí deve impactar muito mais o mercado no dia de hoje. A PEC emergencial será enviada hoje ao Congresso, lembrando que essa PEC emergencial, juntamente com a votação da PEC que fala sobre o Pacto Federativo, são as condicionantes para a retomada do auxílio emergencial. Hoje, a princípio, a PEC emergencial será enviada ao Congresso para votação. O presidente da Câmara quer gasto social desvinculado de do orçamento, certo? Desvincular o gasto social do orçamento. De que forma? Sem destinação obrigatória. Atualmente, o Brasil ele depende de algumas regrinhas aí, tanto em municípios, estados e federação. Um percentual X tem que ser investido na saúde, um percentual Y investido também aí na educação e assim por diante. A ideia do presidente da Câmara é não haver mais esse tipo de obrigatoriedade. Lembrando, o presidente da Câmara eleito é o deputado Arthur Lira, do PP, né, que foi apoiado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, e nesse momento aí ele diz que essa mudança pode facilitar aí tanto a questão política quanto a governança em diversos municípios e estados do país. Perguntado também sobre se isso não iria inibir diversos gastos e investimentos, no caso em saúde e educação principalmente, ele disse que caberá então ao povo decidir por deputados, vereadores, senadores e etc., que estejam mais cientes e tenham uma vertente mais voltada à educação, saúde e assim por diante. Isso aí deve dar pano para manga, muita água passa embaixo dessa ponte. Vamos falar sobre isso ainda no nosso Morning Call, o que esperar do mercado durante a semana. O novo alvo do presidente Jair Bolsonaro pode ser a energia elétrica. Lembrando que na semana passada anunciamos aqui um aumento aí de cerca de 13% aí para cobrir contas da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E o Bolsonaro deixou bem claro, o presidente, que não quer intervir em preços da Petrobras, mas quer transparência e previsibilidade. Como a gente já falou, isso deve movimentar bastante o mercado hoje. Vamos ficar atentos aí para o mercado.
Falando de economia, o plano Biden, que a gente já falou aí, que é o plano lá de injetar 1,9 trilhões de dólares na economia norte-americana, entrou em pauta de votação e o prazo normalmente é de 3 semanas no máximo para finalizar quando ele entra em pauta de votação lá no Congresso norte-americano. Os apagões no Texas geraram mais crise econômica, aumento no preço da energia e do gás lá nos Estados Unidos. Lembrando que os apagões aí foram causados por diversas tempestades de gelo, o que deixou aí diversas regiões do Texas no escuro e também o pessoal gastando muito com gás, então diversos comerciantes, diversos moradores implorando por auxílio do governo nesse momento também. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que cuida de toda a parte de ações e valores mobiliários no Brasil, é o órgão máximo dessa instância. Ela estuda abrir um processo no caso da Petrobras. Esse processo seria para avaliar a atuação dos controladores. Quem são os controladores? Os sócios, e o sócio majoritário da Petrobras é o governo. CVM então anunciou que estuda abrir um processo, visto que ela, como instituição normativa para a área e principalmente fiscalizadora, deve aí promover situações igualitárias e não permitir alguns tipos de atitude dentro do mercado de ações. Passará água embaixo dessa ponte ainda, e você vai ter tudo isso aqui no nosso Morning Call durante a semana. O ex-secretário do Tesouro norte-americano falou em uma necessidade de subir os juros já em 2022, e aí voltamos àquela questão em relação ao preço dos títulos públicos, e esse aumento dos juros nos Estados Unidos com certeza aí seria por uma necessidade de controle da inflação. A inflação tem subido, o consumo nos Estados Unidos subiu e o governo se preocupa aí nesse momento com a inflação, visto aí também com aumento em preço de petróleo e diversos outros produtos e manutenção do consumo. Com uma subida da taxa nos Estados Unidos, automaticamente nós teríamos aí que ter alguma equalização no resto do mundo. Por fim, a Rússia lançou a terceira vacina contra a Covid-19. Lembrando, ela tem lá a Sputnik V, que está em avaliação, inclusive para ser usada no Brasil e já aprovada em diversos outros países do mundo. A Epivac, que particularmente eu não conhecia, mas já tem mais de 100 mil doses pronta. E agora foi criado a Covivac, que também é uma nova vacina aí e deve ser registrado aí na Rússia e registrado para utilização nos próximos dias. Fechando aqui com o ambiente corporativo, Petrobras tem recomendação de venda, forte venda de diversos players do mercado. BTG Pactual ressalta a força da Localweb com novas aquisições e enxerga, teve um erro gráfico aí, novos crescimentos. A BTG Pactual falou aí que Localweb pode chegar novamente aí até os R$90 ao final desse ano. Lembrando que Localweb recentemente aí fez o seu split de ações. Novamente, isso não é recomendação de compra. Diversas operadoras do Brasil, né, de telefonia foram notificadas aí no final da última semana pelo vazamento de dados. Se você não lembra desse caso, nós já tivemos 2 vazamentos de dados fortes nesse ano. Um deles provavelmente oriundo aí do Serasa, né, onde divulgou imagem de documentos e, em alguns casos, até mesmo a declaração de imposto de renda de diversos CPFs aí no Brasil. E recente foram as operadoras de telefonia que tiveram vazadas e tinham à venda aí na internet diversas contas de luz com o número de luz, não, contas de telefone com o nome do usuário, dados pessoais, valor que ele consome e também o CPF. Por isso esse vazamento de dados também está sendo investigado aí pela Polícia Federal. Atividades nas fábricas da Ford devem ser retomadas hoje. Lembrando, estava uma forte negociação aí por conta aí dos funcionários que seriam demitidos após anúncio de fechamento das fábricas da Ford aqui no Brasil. E nós tivemos várias reuniões de sindicato com a Ford, que deve manter as atividades na fábrica de Taubaté, em São Paulo, e de Camaçari, na Bahia. Maiores informações a gente fala para vocês aqui no nosso Morning Call. Hoje nós temos divulgação de resultado do quarto trimestre de 2020 de Itaúsa, Movida, CETIP,
e Companhia Siderúrgica Nacional. Quem sabe um pouco desse resultado aí segure nesse momento aí Ibovespa, que deve cair forte hoje, até porque os especialistas dizem que Ibovespa deve abrir com queda de 4% por conta de Petrobras e outras estatais. Petrobras, obviamente, por conta da interferência, e as outras estatais por receio dos investidores de que o governo venha a interferir também nessas demais estatais. Obrigado aí por mais um dia você estar conosco. Lembrando que a partir de hoje, quem está no nosso grupo de WhatsApp recebe esse material aí em PDF todos os dias para você ter isso à mão. E aí você consegue no seu dia a dia estar bem informado. Falando de fechamento, de abertura de mercado, nós temos hoje a maioria dos mercados globais, índices futuros de mercados globais em queda forte de 0,8%, 1% em vários locais. O único que mantém alta, obviamente, aí é o índice S&P VIX, que é o índice do medo, nesse momento quase 5% de alta, chegando próximo dos 25,88, o índice VIX, que é o índice que mede aí a volatilidade e o medo dos investidores, e temos também em cenário positivo o pré-market, talvez o Japão, que está próximo do fechamento aí, e nesse momento aí apresenta uma leve alta. Os demais mercados abrem em queda, índices futuros em queda, e esperamos um dia aí com bastante volatilidade no mercado. Com certeza o Brasil deve acompanhar essa volatilidade e é importante você, investidor, estar preparado. Obrigado por mais um dia, por mais um início de semana estar conosco, e lembre-se, todos os dias às 5h50 da manhã estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado e o que esperar para o mercado hoje. Muito obrigado, boa semana, bons negócios e até amanhã. Abraço, tchau, tchau.